parte dos nossos trabalhos. Nós vamos receber a Neuza, que vai nos falar de reencarnação. Vou botar uma coisa aqui. Boa noite, amor. Tudo bom com vocês? Parece que eu foi que não jantei, né? Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Porque toda vez eu falo com vocês, né? Mas dessa vez parece que fui eu que já comecei meio assim, né? Mas é porque falar sobre a reencarnação obrigada. É algo assim que é muito esclarecedor, é muito importante. E a reencarnação, ela é, como o título diz aqui, uma preparação de existência. Existe toda uma programação antes de você ter nascido, antes de você nascer, antes da gente nascer, né? Embora os espíritos tenham dito que existe em torno de 60% da população nasce, reencarna de forma compulsória, ou seja, vacilou, tá no útero, entendeu? E 40% são espíritos, são pessoas que têm toda uma preparação, né? Que tem todo um trabalho da espiritualidade de Deus para fazer com que aquela reencarnação de fato aconteça. Então, o que eu vou falar para vocês está aqui na obra do Missionários da Luz, que é do André Luiz com o Chico Xavier. Eu peguei o capítulo, acho que foi o 12 e o 13, se não me engano, que é onde eles falam sobre a preparação da reencarnação do Segismundo. E vai ser o exemplo que eu vou ter para vocês de como é que funciona toda uma preparação reencarnatória. Primeiro ponto, vamos ao conceito, que é reencarnação. Reencarnação do ponto de vista, né, tanto da doutrina quanto de doutrinas espiritualistas, né, é o retorno do espírito ao corpo material. Ou seja, é o retorno do espírito aqui à Terra ou em qualquer outro planeta que ele venha a nascer. Né? É o ato de nascer novamente, de reencarnar. Existe essa diferença porque na Igreja Católica a gente lá dizem que existe a ressurreição, né? Exatamente baseado em Jesus, porque Jesus ao morrer no terceiro dia ele reaparece com todo o seu corpo, né? E tal que Tomé é aquele que duvida, e aí Jesus mostra para ele suas cicatrizes, né? Dizendo que ressuscitou. Do ponto de vista da doutrina, que é vinculado à questão da lógica, não há possibilidade da gente ressuscitar. Por quê? O que é que acontece com o corpo físico quando a gente morre? Falando em termos claros, apodrece, decompõe, não serve mais. Portanto, essa questão do nosso corpo físico se decompor é uma lei da natureza, não foi o homem que criou. É uma lei divina. Desde que os tempos são tempos, que tudo aquilo que morre se decompõe, se desconstrói. Como é uma lei natural, portanto uma lei divina, já que foi Deus que fez as leis da natureza, nunca se ouviu falar de fato comprovado cientificamente de que alguém morreu e logo depois ressuscitou. Ah, Neuza, mas tem Lázaro. O caso de Lázaro, os espíritos nos contam que o caso dele foi um caso de doença. Existe uma doença chamada letargia, que a pessoa passa até 8 dias com todos os sintomas de morte. Até o corpo começa, inclusive, até a cheirar mal. Mas é uma doença, entendeu? E na época de Jesus, as pessoas não tinham muito conhecimento sobre essa doença. Então, do ponto de vista da doutrina, que é vinculado à visão da ciência, não dá para você recuperar aquele corpo que se decompôs. E aí, o que é que acontece? Do ponto de vista da doutrina, é melhor você ter um novo. Ora, quando aquela roupa rasga, você até gosta muito da roupa, mas não dá mais para usar. Ou quando você dá aquela engordada básica, a mulherada sabe do que eu estou falando. Qual é melhor? Você insistir naquela roupa que está rasgada, ou que está apertada, ou você comprar uma nova? Então, se nós raciocinamos dessa forma, Deus também pensa que é melhor você ter um corpo novo do que
e recompor aquele que não serve mais para você reviver. Entenderam? Então, por isso que nós espíritas, nós falamos da reencarnação. É muito melhor você ter um corpo novo para você recomeçar a vida do que você ter um corpo que já não funciona mais. Entendeu? Neuza, e qual é o objetivo da reencarnação? O principal objetivo da reencarnação é a vivência de conhecimentos, é aprender. Dizem que estudar teoria é muito bom, mas qual é o melhor? A prática. É muito melhor. Muito melhor. Né? E aí, com a reencarnação, é que a gente começa a evoluir, que a gente começa a entender como funciona as leis divinas. Ou seja, e nisso, por exemplo, um aluno que ele entra para a escola, você vê que ele vai de etapa em etapa, de série em série, ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo conhecimento, ele vai ampliando sua forma de ver. Então, do mesmo jeito são com as reencarnações. A cada reencarnação a gente vem e aprende algo que não sabia. Por exemplo, na vida passada você não aprendeu inglês, mas nessa você se matricula, né? Faz um Mário Vergara, né? Que é o bambambam do inglês agora na internet. Ou seja, muitas vezes o que você não teve a oportunidade de fazer naquela vida, você pode fazer na futura. Então, assim, cada vez a gente vem aprendendo. Uma vez você nasce no Nordeste, aqui sapecando o calor, mas aí na outra vida você vai lá para o Rio Grande do Sul, você pode nascer na Alemanha, você pode nascer no Egito. Olha só que legal. Já pensou se a gente só tivesse essa vida? Ou seja, nasceu ali na roça, morreu lá. E você não viu o mundo. Quantas pessoas não morrem sem conhecer o mundo? Já pensou se ela só tivesse aquela oportunidade? E por que é que outras pessoas têm oportunidade? E é Milão, e é Paris, e é Londres, e é um monte de lugar e outras pessoas não conseguem. Não seria injusto você ter só uma vida? As pessoas terem toda a oportunidade, riqueza, beleza, luxo, e você peia, roça. Entendeu? Então, a reencarnação ela é bem equilibrada nesse ponto. Porque o que você não consegue realizar hoje, nesta vida, numa próxima, você super consegue. Então, por isso que eu peguei a figura aqui dizendo, volte já. Entendeu? Até porque, além disso, Kardec, que foi o codificador da doutrina, ele comprovou, entendeu? Que existem, sim, pessoas que voltam. A ciência, existe o Instituto Brasileiro de Pesquisa Bioenergética no núcleo da Universidade de Medicina de São Paulo, na USP, que ele também já comprovou vários casos de reencarnação, onde eles fazem pesquisas principalmente com crianças que contam histórias e que eles vão atrás dessas histórias e que eles conseguem descobrir de fato que sim, reencarnação não é o espiritismo que diz, a ciência já comprovou. Então, reencarnação, sim, existe. E o Sergismundo, eu achei muito bacana esse exemplo para vocês, para que vocês possam entender como dá trabalho alguém nascer. Dá trabalho fazer todo esse corpo, esse conjunto de ossos, de músculo, de sangue, de células, entendeu? Pra gente desfilar lindo e maravilhoso aqui no plano terrestre, né? Então, o que foi que aconteceu com o Sergismundo? Vou explicar a vida passada dele para vocês poderem entender o objetivo da reencarnação dele. Na vida passada, né, numa encarnação precedente, ou seja, anterior, existia um casal, Adelino e Raquel, né? E após o da Adelino, né, casal super unido com a Raquel, e aí a Raquel inventou de trair o Adelino com o Sergismundo. O Sergismundo foi lá e matou o Adelino. Isso acontece todos os dias nos jornais. Né? Uma coisa bem mais simples do que o que a gente imagina. Entenderam? O Adelino e a Raquel, best love forever. Né? E aí entra o Sergismundo na história. E aí a Raquel se envolve com o Sergismundo. E o Sergismundo vai lá e mata o Adelino.
Quando o Adelino desencarna, que ele percebe tudo o que aconteceu, ele cria um ódio mortal do Segismundo. Um ódio mortal. Que é o que aconteceria com qualquer um de nós. Se alguém chegasse aqui e me matasse, a gente tinha que ser muita evolução para eu fazer igual o pai que a gente viu, que não sei se vocês viram no jornal, que do atentado que teve lá, parece que foi em Goiânia, né? Que os meninos morreram e o pai disse que perdoava o menino por ter matado o filho dele. Né? Nem todos nós teríamos aquele tipo de evolução para a gente perdoar um assassino. Então foi o que aconteceu com o Adelino. Né? O Adelino, quando ele morreu, ele odiou de coração o Segismundo. E aí no plano espiritual, né, depois que eles são resgatados pela espiritualidade, o casal promete receber o Segismundo como filho. Olha só o negócio. Vocês estão acompanhando aí a treta, né? Vocês estão acompanhando aí o lance, né? E aí, eles prometeram no plano espiritual, porque como pai e mãe seria uma forma de se perdoarem. Né? Já que na família acontece tanta coisa, mas também é onde existe assim, a maior quantidade de amor também, assim como também existe muito ódio, mas também existe muito amor na família, nada mais adequado do que o Adelino ser pai do Segismundo na tentativa de perdão, né? E aí, o que eu quero dizer com essa historinha aqui, é o primeiro ponto. Os pais sempre têm ligações com seus filhos. Sempre existiu uma historinha antes. E geralmente os filhos, né? Geralmente, eu não estou dizendo que é 100%. Mas na maioria dos casos, os nossos filhos, eu falo como se eu já fosse mãe, né, gente? Mas vocês estão entendendo. Os nossos filhos foram nossos ou maridos, ou esposas, ou amantes. Quando você vê aquela mãe, é impressionante. Mãe tem um ciúme de filho que não é normal. Tem muitas que são tão ciumentas que implica com a nora. Não é verdade? É porque provavelmente aquela mãe, no passado, ela foi esposa do filho. E aí ela meio que dá uma entravada no lance, que é pra a nora perceber que não pode bagunçar. A mesma coisa, tem muitos pais que têm um ciúme danado da filha, né? E aí, muitas vezes, aquele pai, ele pode ter sido um esposo, pode ter sido um irmão, pode ter sido pai também, outra vez. E aí, existe, mesmo com a reencarnação e o esquecimento, mas existe ainda aquele sentimento, entendeu? Então, é muitos casos que, infelizmente, a gente vê aí nos jornais, à torta e à direita, sobre essa questão, quantas vezes há incesto na família, né? Um tio com a sobrinha. Muitas vezes o pai molesta a filha, né? E nesses casos, isso aí tudo, a reencarnação, perante os olhos da doutrina espírita, explica. São certos amores que vêm para ser apagados na figura de pai, mãe e filho, mas que infelizmente não são totalmente esquecidos. E aí é por isso que a gente vê esses casos, né? Algumas mães, eu tenho umas sogras que só Jesus na causa, né? E a gente sabe que é muito comum isso nas famílias, né? Então, quase sempre tem ligação. Se, por exemplo, você tem o primeiro filho, pode ser que o primeiro filho ele tenha ligação com a família do pai, entendeu? Pode ser que o segundo filho tenha ligação com a família da mãe. Então a gente percebe que há filhos que são mais ligados ao pai e há filhos que são mais ligados à mãe. Entendeu? Então, assim, pode haver no reencarne digamos, 3 filhos ou mais, pode ser que sejam os parentes do pai que estão retornando a carne, e como pode ser também parentes da mãe que estão retornando a carne. Um bisavô, um tataravô, um avô que está voltando à vida física ali para aquele seio familiar. Quase sempre os filhos são os ex-maridos e ex-esposas de outras vidas, como eu falei. Né? E é por isso que às vezes dá certos atritos, né? Tem algumas mães que implicam com as filhas quando estão namorando, que é um negócio sério. Ou seja, às vezes vem até... Às vezes, tô sentindo que tá rolando identificação, né? Eu fui lésbica, mas a mamãe na vida passada.
Então, provavelmente uma foi homem, a outra foi mulher. Meu caso também com a mamãe. Nós já fomos um casal em outras vidas. E tanto eu já vim como homem, como a mamãe também já veio como homem, eu como mulher também já veio trocando, entendeu? Aí Deus, não, minha gente, para esse negócio aí, bota mãe e filha, que é pra ver se consegue. Né? Então, quase sempre tem ligação sim. Aí, o que acontece com a reencarnação do Segismundo? Os pais, né, o Adelino e a Raquel, aceitaram receber o Segismundo como filho, né? Então, eles reencarnam, e aí se reencontram, e aí no plano espiritual, eles conversam, né, com a espiritualidade. E a espiritualidade pergunta, vocês querem receber o Segismundo de volta para que possa existir perdão? E aí o casal aceita, diz que sim, né? E aí aqui o que ele fala, Adelino apavora-se ao ver Segismundo, ou seja, desdobrado, fora do corpo, né? Quando está sonhando. Aí Alexandre, que é o mentor que está organizando a reencarnação, né? Interfere lançando raios magnéticos, né? Tranquilizadores sobre o Adelino. É porque é o seguinte, gente, quando você está fora do corpo, você se lembra de algumas coisas que aconteceram no passado. E aí quando você encontra um obsessor, um inimigo, você reconhece. É por isso que algumas pessoas fazem o seguinte relato. Neuza, geralmente eu sonho com um e com a faca correndo atrás de mim. E eu correndo desesperada e eu acordo. Quando pessoas relatam esse tipo de sonho, geralmente é o obsessor. E aí a pessoa fora do corpo em sonho, ela consegue perceber a presença do inimigo. Foi o que aconteceu aqui. Esse aqui é o Segismundo, né? Quando o Adelino vê o Segismundo, aquele ódio começa a querer voltar. Mas aí o Alexandre não deixa, né? Joga essas energias aqui que é para o Adelino se acalmar, né? Até porque esse é o encontro deles, né? Para que possa existir o perdão, né? E aí Alexandre convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais o mal e que está pedindo perdão. E aí, como a gente vê aqui, ó, nesse caso aqui, já é o Adelino perdoando o Segismundo. Percebam aqui na imagem que existe aqui ao redor do Adelino essas placas. Vocês estão vendo? Essas placas aqui, ó, é o ódio que o Adelino sente. Forma uma energia ao redor dele. E todos nós, quando sentimos ódio de alguém, a gente, ó, socorro e fumaça aqui ao redor da gente. Sabe aquela, tem umas figurinhas pela internet que a gente vê por aí quando alguém tá fumaçando e vê aquela nuvem preta na cabeça? Pois fica várias delas ao nosso redor, no chamado campo áurico, na nossa aura. Entendeu? Então, aqui o Adelino começa a desmanchar, por conta do perdão, o Adelino começa a desmanchar essas placas. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão, né, do seu algoz. E aí essas placas energéticas começam a se dissolver, né? Ou seja, faz com que ele se torne mais leve. Não tem coisa melhor quando depois de um fuxico, um disse-me-disse, as coisas são esclarecidas e a gente refaz as pazes. É claro que às vezes você não vai ter a mesma amizade com a pessoa, mas pelo menos o fato de você desculpar e você procurar esquecer, dá uma aliviada. Então é mais ou menos esse sentimento que o Adelino tem quando o Segismundo pede perdão. E é aí que começa a peregrinação do Segismundo para reencarnar. Então, nas reencarnações programadas, os espíritos superiores nos auxiliam no processo reencarnatório. Como eu disse, o Alexandre é esse espírito superior que ele está coordenando a reencarnação do Segismundo, para que possa dar tudo certo, para que não haja um aborto inesperado, para que o Adelino não rejeite a criança e uma série de cuidados que é necessário para a nossa vinda aqui ao plano físico. André Luiz, né, e o Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel, né, trazendo Segismundo para a aproximação com o casal.
Neuza, então quer dizer que antes de eu nascer eu conheci meus pais? Sim. Você visitou, brincou pela casa, viu se a casa não deixa eu visitar esse pessoal aqui, deixa eu ver se o negócio vai ser bom. Então a gente como filho, a gente visita assim, nossos pais para realmente saber se vai dar certo, se vai querer, se topa ou não topa. Entendeu? Então assim, a espiritualidade traz. Então tal, gente, faz um tempo, a mamãe tem umas visões. Faz um tempo que ela vê ao meu lado 2 crianças gêmeas. Eu disse, olhe, esse tipo de visão, sabe, não precisa ter, entendeu? Ou seja, quem tem clarividência ou quem tem vidência, às vezes é possível o médium ver. Então tal que aqui em nosso grupo, já aconteceu, mulheres quando vão engravidar, elas já estão acompanhadas do bebê. Bebê no plano espiritual, entendeu? E quem é médium, que tem clarividência, consegue ver. Às vezes a mãe nem está sonhando de fato em ser grávida, aí sonha que está sendo mãe. Uma série dessas coisas que, aos olhos do mundo físico, parecem coisas aleatórias, mas que não são. Entendeu? Quase sempre aqui, sempre do nosso grupo, quando alguma mulher vai engravidar, geralmente a gente vê ela acompanhada já do espírito do bebê. Isso acontece exatamente para que haja realmente 100% de certeza de que tanto os pais vão aceitar, como o filho também vai ser bem-vindo àquela família. Aí aqui no caso são os espíritos, né, visitando, levando o Sergismundo, né, para conhecer a casa, os pais e tudo. E aí, nas vésperas de reencarnar, nosso espírito se molda à forma de um bebê. Neuza, eu sou aqui no espírito, eu vou reencarnar amanhã. E como é que eu vou? Eu vou assim adulto ou eu como é que é? A gente faz uma espécie de regressão. A gente meio que volta a ser criança para a gente poder se moldar ao corpo físico. Quando você vê essas crianças que tipo são superdotadas, que são inteligentíssimas, que aos 3 anos de idade toca piano, e toca guitarra e faz isso, aquilo outro. Aí você vê, nesses casos, que parece que é como se a criança nem tivesse regredido. É como se ela tivesse reencarnado adulta. Mas não é. Esses espíritos, eles têm uma memória, né? Os espíritos mais evoluídos, eles têm essa memória, assim, que permite com que eles reencarnem e que eles levem as qualidades, as habilidades que eles tinham em outras vidas. É por isso que a ciência não consegue explicar o fato de uma criança que nunca ouviu piano, simplesmente ela começa a tocar Mozart, ela começa a tocar Bach. Como assim? Mas o espiritismo consegue explicar com a questão da reencarnação. Né? Então, nesse caso aqui na imagem, o Sergismundo está deitado aqui na maca, e aí a espiritualidade começa a auxiliar ele para que ele possa regredir a memória dele de quando ele era criança. Para que ele, em espírito, ele se sinta de fato um bebê. Porque nesse processo aqui há o que nós chamamos do esquecimento do passado. Quando o espírito começa a regredir assim, gente, do ponto de vista, digamos, do espírito, mas a memória dele, tudo que ele já viveu, vai ficar guardadinho com ele ali, entendeu? Então, o Sergismundo começa a passar de adulto a, tipo, voltar a ser criança, para que ele possa reencarnar, para que ele possa ser vinculado, ser unido ao corpo físico, que vai se formar, né, no útero da Raquel. Então isso aqui tudo é acompanhado pelos espíritos superiores. Tem o nosso guia, que ele fica de perto acompanhando. Tem aqueles espíritos amigos, né, que torcem pelo nosso sucesso na reencarnação. Então eles também nos auxiliam. Os nossos mentores, que são aqueles espíritos mais experientes, né, que torcem também pelo nosso sucesso, eles vêm nos auxiliar. Você vê que aqui ao redor umas energias, né, dos espíritos auxiliando esse processo do Sergismundo para ele, tipo, voltar a ser criança. Então, o que é que acontece? Enquanto o Sergismundo fica nesse processo de regressão à sua forma infantil, né, André Luiz e o Alexandre chegam à casa de Adelina e Raquel, né, nas vésperas, de fato, da reencarnação, né, e lá eles começam a se programar para ver realmente, de fato, a reencarnação do Sergismundo.
Depois, aí eu achei muito interessante essa parte, por isso que eu trouxe, quis muito falar sobre esse tema para vocês. Depois da relação sexual do casal, né? Então, aqui a espiritualidade começa a auxiliar o espermatozoide a encontrar o óvulo. Não, Neuza, mas espera aí. Quer dizer que na hora lá H, os espíritos também estão. Explica isso. Gente, tranquilizem-se, não estão. Os espíritos, principalmente os superiores, eles não assistem. Nossos guias espirituais são os primeiros a fechar a porta para não ver. Entendeu? Os espíritos superiores, eles sabem que é um momento normal entre qualquer casal que se gosta. E eles não estão lá para assistir. Eles dão privacidade ao casal. Tem um relato no livro do Ângelo Inácio, Psicografia do Robson Pinheiro. Tem uma parte, né, que a guardiã vai buscar o médium, né, desdobrado, ou seja, durante o sono. E aí ela chega bem na porta do quarto, aí tem 2 guardiões. Aí a guardiã chega e, olha, eu vim buscar aqui o médico fulano de tal, que ele tem que cumprir uma tarefa comigo. Aí os guardiões, não, você não pode interromper ele no momento não. Aí ela disse, não posso interromper? Como assim? São ordens superiores. É Jesus que está chamando ele. Aí os guardiões dizem assim, é porque ele está em momento íntimo com a esposa. Aí a guardiã, pois não, entendi, volto mais tarde. Ou seja, eles respeitam as nossas intimidades. Agora, os inferiores não. Os inferiores assistem e gostam. Então, Neuza, quer dizer que nem lá naquela hora eu estou só? Na hora do banho, enquanto você ouve o seu radinho, eles estão lá. E quem disse isso não fui eu. Mas nesse caso aqui, os espíritos, né, como a reencarnação do Sergismundo é uma coisa que é muito importante, é muito séria. Então, depois que o casal teve suas intimidades, quando eles estão dormindo, aí é que eles aparecem para auxiliar, né? Ou seja, para que o espermatozoide certo possa encontrar o óvulo, para que não aconteça nada de errado. Neuza, como assim acontecer algo de errado? Muitas vezes, nossos obsessores, eles querem barrar nossa encarnação. Aí eles fazem com que a mãe aborte e que o pai apoie. Então, para que não aconteça isso, esses espíritos superiores, eles acompanham exatamente para que a nossa reencarnação não seja fracassada. Aí o que acontece? Esse trabalho todinho dessa galera, aí a gente toma um remedinho, tchau encarnação, tchau bebê. Porque na nossa cabeça, não tá na hora, não, o pai é casado, não por isso, por não sei o quê, não que eu não tenho dinheiro, não que eu leio facada, não que isso. Aí esse trabalho todinho que Deus faz pro nosso nascimento, vai pro lixo. Olha quanto nós somos ingratos diante da bondade divina. Aí aqui o Alexandre está comentando com o André Luiz, não é necessária a nossa presença no ato da união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares com bases retas. Traduzindo, os espíritos superiores, eles não assistem, né, aos momentos de intimidade do casal quando há nesse casal amor. Agora, quando há sem vergonhice, aí, gente, os superiores nem encostam. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união sexual. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir seu objetivo. O Alexandre está comentando que desde o ponto de vista, inclusive, da ciência, né? A relação sexual e só depois de várias horas é que realmente começa a corrida do espermatozoide até a chegada do óvulo. E aqui eu trouxe essa parte que eu achei mais interessante. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença das testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas. Neuza, traduz isso aqui. Novamente eu repito. Quando o sexo é feito entre um casal que se gosta de verdade,
os espíritos superiores respeitam e protegem para que os maus espíritos não cheguem perto naquele momento. Quando o casal, quando o relacionamento é feito na base da traição, de um do lado ou de outro, na base da sem-vergonhice, ou só na base do interesse, eita, esse aqui eu pego. Eita, essa daqui eu pego. Quando é feito sem amor, aí aqui ele diz que os maus espíritos, eles participam do ato sexual junto com a gente. Então, é o amor que nos protege contra a presença dos maus espíritos, também nos nossos relacionamentos mais íntimos. Então, assim, isso me chamou muito a atenção, principalmente hoje em dia. Hoje em dia a gente sabe que tem muita coisa banalizada. Hoje as pessoas não sabem mais o que é amor. Hoje em dia as pessoas só querem interesse, vamos é agora, opa, foi, marcou, deu, vai ser top. Ninguém quer ter mais paciência de conhecer, de identificar a risada, saber do que gosta, do que não gosta. Ninguém tem mais paciência para isso hoje. E é triste, é lamentável, porque as entidades inferiores... Gente, aí eu faço a pergunta para vocês. Para onde é que, quando um pedófilo morre, para onde é que vocês acham que ele vai? Ele vai para o céu? Não. Ele vai para as zonas superiores e encontrar lá com os parentes dele? Não. Difícil. Ele vai lá para o motel. Assistir o que se faz lá. Ele vai lá para a casa da gente. Quando o nosso relacionamento é feito na base do, né, dos sentimentos menos nobres, ele vai lá para a casa da gente. Assistir, se alimentar, participar. Porque do mesmo jeito que a maioria das pessoas, que o mundo, que nós gostamos de relacionamento íntimo com os nossos parceiros, não é porque os espíritos morreram que eles esqueceram disso. Muito pelo contrário. Eles têm mais saudade. Então, por isso que eu fiz bastante questão de trazer isso aqui, exatamente para que a gente tenha conhecimento, para que a gente tenha bom senso na hora da gente se relacionar. E aí eu entro mais ainda no parênteses. Quando a gente se relaciona intimamente com alguém, a gente não relaciona só corpo. A gente relaciona energia, a gente relaciona o nosso espírito. E a energia do outro, depois da conjugação sexual, fica comigo. E a minha energia fica com o outro. Ah, Neuza, mas aí o outro é casado. Pois aí vira uma mistureba. Porque fica o fulano com a minha energia e com a energia da fulana. E se ele encontrar outra fulana, ele tem da outra fulana. Aí fica o bacanal, literalmente. Literalmente. O bacanal energético. E se vocês soubessem quanto isso prejudica. Aí muitas pessoas, Neuza, mas meus relacionamentos nunca dão certo. Mas é porque na maioria das vezes você ainda tem resquícios de energia dos seus ex-companheiros. Essas energias atrapalham a chegada de novos companheiros. Então, tudo, quando você se relaciona, segundo a espiritualidade, diz que quando você se relaciona, há a capacidade de você ficar com a energia daquela... Neuza, mas eu só brinquei com ela um dia, uma vez, foi no carnaval. Mas no outro carnaval corre o risco de você ainda continuar com aquela energia. Se a pessoa for do bem, for uma pessoa sincera, responsável, ótimo, você vai estar levando uma boa energia. Mas se a pessoa for tão promíscua, ou se ela for pior do ponto de vista do comportamento sexual dela, aí você está carregando aquelas energias. E elas demoram a se dissipar. É uma também das funções do passe que vocês recebem. Eita, agora vai todo mundo correr pro passe. Não. Mas é uma das funções do passe, é exatamente para retirar esses resquícios de energia que a gente fica das outras pessoas que se relacionam com a gente. E tem gente que, por questões, às vezes, de carência, de falta de entendimento das coisas, por exemplo, mal termina o relacionamento, aí outro, e emenda o outro. Essa pessoa, ela, só acumulando energia. Só acumulando. Aí, Deus, eu conheci fulano e não deu certo. Ou Deus, o fulano desapareceu da minha vida, não me liga, não tem WhatsApp, foi só aquele dia, nunca mais. Por causa do contato energético. Por causa do contato energético. A esposa infiel aos princípios nobres da vida comum e o esposo que
põem sua casa em ligação com meretrício, não devem esperar que os seus atos afetivos permaneçam coroados de santidade. A esposa infiel, o esposo infiel não podem esperar que a sua relação sexual seja abençoada, seja santificada. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das testemunhas que escolheram. Ou seja, novamente ele reforça, no relacionamento onde há infidelidade, desrespeito. Gente, e quando eu falo infidelidade, eu não falo só questão de traição de fato. Mas quantas vezes a gente está com uma pessoa e que de fato a gente não está? A gente está com a pessoa e de olho em mais 500 que estão passando ali no show do Safadão. Quantas vezes você está começando a conhecer uma pessoa, mas aí sua cabeça tá no ex, que tá naquele outro que você pegou lá no show, que aí depois seria tão bom se aquele crush da outra cidade aparecesse. E aí, essas situações todas aqui, elas complicam, fazem com que, como ele diz aqui, fazem com que as nossas relações, elas sejam também usufruto dos espíritos inferiores, dos espíritos tarados, falando em português bem claro, né? Espíritos tarados, em espíritos extremamente sexualistas, viciados. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que eles partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo a viciação. Ainda que esse casal esteja no pináculo das posições sociais, ainda que esse casal seja rico, seja bem visto, seja top, que todo mundo queira ser aquele casal, mas se eles não tiverem respeito um pelo outro, os maus espíritos vão estar interferindo naquele relacionamento. Aí é por isso que a gente vê vários casos aqui de pessoas que vêm com atendimento fraterno. Dona Conceição, não sei, a gente briga, é um balaio de gato, mas não sei, Dona Conceição, eu vou se largar. Não tem isso. Tô falando alguma mentira? Eu não escutei. Tô falando alguma invenção. Tô ficando doida? Não. Quantas vezes você não vê aquele balaio, aquele fora, aquela confusão? Não, Dona Conceição, olha, eu queria muito assim ficar em paz ou com a fulana ou com o fulano, mas por quê? Esses espíritos inferiores juntos, interferindo. E a hereditariedade, como é que fica nessa hora da reencarnação? Né? Aqui ele fala que a hereditariedade, ela funciona do ponto de vista da evolução, né? Mas ela sofre a influência daqueles que alcançam qualidades superiores. Ou seja, por exemplo, nós temos o chamado karma familiar. São pessoas que vêm no grupo familiar com aquele mesmo tipo de doença, por exemplo. Uma doença que está muito em voga, mais do que devia, o câncer, por exemplo. Aí você encontra várias pessoas daquela mesma família que morrem de câncer. Aí a ciência diz que é o quê? Hereditariedade, né? Mas do ponto de vista espiritual, são karmas iguais que eles têm que resgatar. Então, adoecem aqueles membros da família daquela mesma doença. Às vezes a mesma causa, a mesma forma de morrer também, às vezes coincide. Eu não sei se vocês... saiu até um tempo atrás na TV. Getúlio Vargas se suicidou, aí o filho dele também, recentemente o neto. Olha só aí o cara se repetindo. Entendeu? Então aqui ele fala que existe sim aquele, além do nosso karma, nosso, aquele que é só meu, você ainda tem vínculos com o karma familiar, que é aquela necessidade de resgate que a família toda tem que passar, né? Mas quando você evolui, quando você consegue vencer uma prova, aí você não precisa passar por aquele sofrimento, você não precisa passar por aquele karma. Aí às vezes é uns casos que a gente vê também na família, fulano e fulano morre de uma doença, mas aí o filho não morre. O filho veio morrer muitas vezes de outra coisa, entendeu? Então a hereditariedade, ao mesmo tempo que ela serve exatamente para que a gente pague as nossas contas, ela também leva em consideração quando a gente evolui, quando a gente muda. E uma das coisas que a ciência mais tem dito ultimamente é que o pensamento
modifica as células. Vários estudos são feitos sobre isso. Quando você pensa o bem, suas células do seu corpo, elas respondem de forma positiva. Quando você é pessimista, quando você é vitimista, quando você só pensa, eita, tudo vai dar errado. Então as células do seu corpo também começam a falhar. Entendeu? Então assim, existe uma linha bem tênue entre a questão da hereditariedade e a questão do karma. Mas, Neuza, é possível que eu consiga pular esse karma? É possível, desde que você compense a lei de outra forma. Por exemplo, eu vim destinada a morrer com câncer. Mas, se você começa a exercer sua mediunidade, se você se dedica a um trabalho de caridade, se você, às vezes, cuida daquele parente doente, com dedicação e com carinho, isso tudo é visto por Deus. Então, quando Ele vê que você está fazendo bem, Ele ameniza as suas dores. A maioria de nós persiste nas dores, porque além da gente não fazer nada pelo outro, a gente ainda pensa ruim, a gente ainda pensa negativo. Aí como é que fica o karma? Aí a gente chega aqui e fica pior, fica pesado. A cruz está pesada demais. Mas na verdade somos nós que não estamos auxiliando para que essa cruz se torne menos pesada. Voltando aqui ao Segismundo, né, aqui a espiritualidade já começou a processar, né, a questão da fecundação. Né? O organismo material fornecerá todo o alimento para o aparelho físico do bebê. Né? E tipo assim, os espíritos relatam que existe uma força muito grande entre o útero e a reencarnação. Assim, é como se o útero materno chamasse mesmo o bebê para ficar ali. Existe um magnetismo muito forte, né? E aí ele diz sobre o influxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, ou seja, acoplada, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório, né? Ou seja, depois que a gente reduz a nossa forma física, aí a gente se acopla ao útero materno e aí então vai realmente, do ponto de vista físico, dar-se a questão da gravidez. Ou seja, Neuza, quer dizer que antes da barriga crescer, o bebê já está na minha barriga, o espírito dele já está vinculado à sua barriga. Ah, Neuza, mas é só um grãozinho de feijão. Mas o espírito já está ali colado a você. Para onde a mamãe vai, o espírito do bebê também vai. Aí essa junção, né, dá-se, à medida que vão passando os 9 meses, cada vez mais o espírito vai se juntando ao corpo físico do bebê. Aí quando de fato está completa essa ligação, aí dá-se o nosso nascimento. Aí aqui, ó, a Raquel, quando ela se desdobra, quando ela dorme, né, ela encontra com a avó. E aí o Adelino, mesmo ele perdoando ainda o Segismundo, mas ele de vez em quando ele ainda fica meio assustado, né? E isso aí a espiritualidade procura muito, muito, muito auxiliar ele nesse sentido, exatamente para que ele não venha prejudicar a reencarnação do Segismundo. Mais aqui adiante, o bebê, o Segismundo, já na sua forma, né, de bebê, ele é entregue para a avó de Raquel, para que no plano espiritual haja, de fato, a simbologia da entrega do Segismundo para Raquel. Ou seja, Neuza, no plano espiritual eu recebo meu bebê primeiro? Sim, os pais recebem o bebê no plano espiritual, ó, muito mais cedo. Entendeu? Então aqui você vê que ela nem estava grávida exatamente, estava começando ainda a fecundação, mas no plano espiritual ela já recebeu o Segismundo nos braços. E aí acontece muito isso, muito isso. Olha só como é incrível o trabalho da espiritualidade para a gente nascer. Aí o passado sempre presente. Como existe a lei de causa e efeito, vocês lembram que eu contei no início que o Segismundo matou o Adelino, né? Então, Deus não esqueceu isso aí não. Não é nem Deus, a lei divina não esqueceu isso aí. E aí aqui o Alexandre fala, nosso amigo receberá no futuro, né, a moléstia no coração. O
Segismundo vai reencarnar, reencarna com problema cardíaco, do mesmo jeito que ele provocou a morte do Adelino em vida passada. Como consequência da falta cometida no passado, Segismundo experimentará grandes perturbações cardíacas, que são aquelas doenças de nascença, né? Que a ciência costuma dizer. Então, para você ver, mesmo, Deus, mas o Segismundo foi um assassino. Ele merece segunda chance? Merece. Mas o crime que ele cometeu vai ficar impune? Não. Ele vem do mesmo... Gente, a lei divina ela é incrível nesse processo. E é por isso que existe aquele ditado que o Cristo disse para Pedro: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então isso acontece de fato na reencarnação. Porque como o Segismundo matou em outras vidas o Adelino com um tiro no coração, o próprio Segismundo vai experimentar a dor que provocou no Adelino, né? A justiça divina nunca foi exercida sem amor. Há sempre lugar para o acréscimo da misericórdia. Do ponto de vista da espiritualidade, essa oportunidade do Segismundo é o exercício da misericórdia divina. Percebam a misericórdia para permitir que ele reencarne, juntamente com aqueles que ele magoou, mas também sentindo na pele o que ele fez. Ou seja, nada, meus amores, nada que a gente faz ao próximo fica impune. A justiça daqui terrena, ela pode até não ver, mas a divina coloca tudo no seu lugar. Entendeu? Neuza quer dizer que também não quero generalizar. Esse aqui é o exemplo do Segismundo, como eu falei para vocês, para conseguir trazer mais para perto essa realidade para vocês. Mas nem todo filho matou os pais em outras vidas. Muitas vezes eles estão já unidos na família por amor, já pagaram as contas e já estão por amor, por carinho, por respeito, por oportunidade de crescimento. Entendeu? Não estou generalizando. Isso aqui é um dos casos que acontece, que é por isso que a gente vê aí, seja nos jornais, seja nos nossos vizinhos, a criança nasceu com problema nas pernas, a criança nasceu com microcefalia, a criança nasceu com faltando ó. Foi semana passada, eu vi na internet o caso de uma menina que ela nasceu com o coração fora do tórax. O coração dela era bem aqui no estômago. Sabe? Eu achei incrível aquilo ali. Ou seja, significa que no passado alguma coisa ela fez para que ela viesse nessa vida com essa especialidade, com essa dificuldade, digamos assim, né? Então, assim, tudo que acontece, seja de mal ou de ruim que acontece, seja de mal ou de bom que acontece com a gente, existe um passado para nos explicar. Não podemos esquecer, no entanto, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina, a terra é uma escola, né? Ou seja, curso repetido. Ou seja, muitos de nós estão aqui agora errando no mesmo erro de outras vidas. Mas a oportunidade da justiça divina é tão boa que ela permite que a gente erre até aprender. Gente, eu me lembro quando eu era menor. Por exemplo, que você vai jogar videogame. É impressionante. Muito dificilmente você passa de uma fase para outra de primeira. Aí daqui a pouco o personagem morre, você, meu Deus. Eu jogava muito quando eu era pequena Street Fighter. Adorava, só escolhia a Chun-Li e tal, aquela coisa toda. E, meu amigo, era uma luta para vencer cada adversário. Então, do mesmo jeito que acontece com a gente. Eu repetia fases e mais fases para poder conseguir passar. Então, a mesma coisa com a nossa encarnação. Muitas vezes você vai repetir 300 vezes naquele erro, mas Deus vai te dar a oportunidade que for para você se corrigir. Um projeto reencarnatório nunca é igual a todos. Ou seja, cada um de nós acontece de uma forma diferente. Por exemplo, nem todo espírito ele precisa dessa assistência dos espíritos. No livro, o André Luiz comenta que há espíritos que reencarnam sem a ajuda de ninguém.
de tão evoluídos eles, ou que já superaram algumas dificuldades, eles conseguem reencarnar. Claro que eles têm supervisão, mas eles conseguem fazer esse processo já sozinhos. Eles não precisam de mentores, eles não precisam exatamente dos espíritos superiores para estar ali passo a passo ajudando. Ao passo que existem muitos espíritos que é uma dificuldade gigante. A mãe aborta, aí lá e vai, vamos tentar de novo, vamos. Bota para reencarnar. Aí a mãe vai lá, aborta de novo. Eu li um caso, inclusive, e eu acho que não sei se é nesse missionário, mas é em outro livro do Chico. Ele conta exatamente isso, o caso de uma moça que era necessário que ela tivesse um filho, para que ela, junto com o filho, pudessem cumprir um karma. Só que o que? Ela nova, muito bonita, a primeira gravidez dela foi de forma irresponsável. Sabe aquela noite boa que a pessoa tem? Aí, quando é depois de 2 meses, a dor de cabeça vem? Pois é, foi o caso dela. O que foi que ela fez? Abortou. Aí, por quê? Porque ela era, na cabeça dela, ela era nova, tinha que viver a vida, tinha muitas festas, muitas baladas e não queria deformar o corpo. Aí foi que aconteceu a espiritualidade. Não vamos tentar novamente, porque se eles dois, o filho e a mãe, não conseguirem cumprir essa tarefa, vai atrasar mais ainda a evolução deles. Tentaram novamente, o que foi que ela fez? Não se cuidou, ou seja, engravidou, mas ficou curtindo a vida como se não tivesse grávida. Aí novamente um aborto acontece. E aí a espiritualidade diz: realmente ela não vai permitir que a gravidez aconteça. Ou seja, a espiritualidade abandona o projeto por enquanto, já que ela não está afim, digamos assim. A espiritualidade não força, mas em compensação ela vai responder todas as consequências por não ter. Mas ela vai responder por todas as consequências de não ter querido o bebê. Entendeu? Então, por isso que aqui ele fala que é um curso repetido de lições. A gente vai aprender, reaprender e aprender de novo para poder conseguir acertar. Há espíritos que não requerem esforço na hora de reencarnar, que foi o que eu falei. Eles já conseguem fazer isso praticamente sozinhos. Outros são mais trabalhosos, né? Como o caso que eu citei dessa moça. Bom, aí vem mais outras observações. Aqui, ó, no plano espiritual, o Adelino, junto com a Raquel, já aceitaram o Segismundo como filho. Ou seja, aquela antipatia que no começo estava do Adelino junto com o Segismundo, conseguiu ser dissipada. E aí no plano espiritual eles aceitam a encarnação do Segismundo, né? Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça eternamente. Segismundo, em sua forma infantil, liga-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma e logo carne de sua carne. Né? Aí aqui o detalhe que eu quero explicar para vocês. Reencarne definitiva até os 7 anos. Kardec, ele percebeu que a gente, de fato, só está ligado 100% ao corpo físico até os 7 anos. Antes dos 7 anos, a gente está meio lá, meio cá. As crianças estão meio lá, meio cá. Aí é por isso que muitas crianças, eu tenho um amigo imaginário, eu tenho um amigo assim, que brinca comigo. Ou seja, é fácil para ela se comunicar com o lado de lá, porque ela ainda está no meio termo. Dos 7 anos para frente, é que o espírito toma ciência do seu corpo e começa a realmente dominá-lo como um todo. Entendeu? Mas até dos 7 anos para trás, ou seja, de bebê até os 7, existe o trabalho da espiritualidade maior. E depois dos 7 anos é que o espírito, nós começamos a realmente usufruir de tudo aquilo que o nosso corpo possui. Entendeu? Como se a gente, a partir dos 7 anos, é que a gente domina o corpo físico. Os amigos espirituais sempre visitam nossa família, que são os nossos parentes, né? Ou parentes, ou amigos de outras vidas que velam pela nossa encarnação, que querem o nosso sucesso, eles nos visitam. Né? Gente, outra coisa também que atrapalha muito: vibração de rejeição ao bebê. Nós temos vários relatos, inclusive, que
quando a mãe, ela rejeita o filho. Ah, ela fica grávida, ela até dá prosseguimento à gravidez, mas ela fica por dentro. Oh, meu Deus, vai atrapalhar minha vida. Oh, meu Deus, eu não queria esse menino agora. Oh, meu Deus do céu, pra que veio? Esse tipo de pensamento causa aflição no bebê. Causa mal-estar. E, em muitos casos, aborto. Quando o aborto, que acontece no caso? Quando a mãe faz isso e a criança vem. Às vezes o bebê, ele nasce do ponto de vista energético mais fraquinho, mais lentinho, entendeu? Que isso muitas vezes de forma até inconsciente. Às vezes a gente pensa tanto na vida material que tem uma criança dá trabalho. Ai, meu Deus, eu não vou mais dormir. Meu Deus do céu, os peitos vão cair. Uma série de preocupações, leite pra cá. A gente tem uma série de preocupações que, sem querer querendo, é um convite para que aquele bebê não venha. E aí, muitas vezes, a gente está provocando aborto sem saber. Então, engravidou, gente, eu sinto muito, mas é procurar bebê de mamãe, porra linda. Inclusive, até mesmo assim, se diz, é bom quando a mãe conversa com o bebê, quando canta, ouve música calma. O bebê já na barriga, ele já começa a sentir essas vibrações. Quando a mãe está feliz por aquele bebê, o bebê se sente bem-vindo. É que nem você chegar aqui no centro, aí você fala, boa noite, Neuza. Boa noite. Você vai, eu não vou, você vai ficar à vontade? Não vai. Não vai. É diferente de quando você chega ali, boa noite, Neuza, boa noite, seja bem-vindo, entre e se sente. Aí você já, opa, aqui é legal. Então a mesma coisa, meu bebê. Quando a mãe fica, eita, meu Deus, ai, meu pai, eita, meu Deus, agora não vai dar certo, meu Deus, o que é que vai ser na minha vida? É um convite para aquele bebê não se sentir bem. Então, muitos casos, do ponto de vista energético, isso prejudica a saúde do bebê, sim. Aí dá-se aqueles bebês, muitas vezes, e fica remexendo, e você deita de um lado e se senta do outro, e a barriga parece que não fica do jeito certo. Às vezes, né, é a resposta. Tem uma amiga minha que está grávida, e ela, meu Deus do céu, tem hora, principalmente quando eu percebo, gente, quando ela está muito queimando as pessoas, falando mal das pessoas, lá e vai o bebê chutando a barriga dela. E ela começa, meu Deus, olha, não, mas fulana, eita, meu Deus do céu, aquele fulano ali, não, olha, sinceramente, aí ela, ai, meu Deus, senti uma pontada na minha barriga. O bebê se incomoda com aquela energia que sai da boca dela quando ela está falando mal dos outros. Olha só como é delicada a estrutura da nossa reencarnação. Mãe, médium da vida, ou seja, você está você serve de ligação. Tipo assim, para que um filho de Deus nasça através de você. É uma bênção, é uma responsabilidade muito grande, mas é uma bênção também. Quem reencarna tem medo de falhar na tarefa. Que muitas vezes é o que acontece, às vezes a espiritualidade prepara toda a reencarnação daquele bebê, mas às vezes é algo que nós chamamos de aborto espontâneo. Pois é, o bebê recua, o bebê fica com medo, tipo, o espírito dele, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer, meu Deus? Será que eu vou conseguir fazer faculdade? Será que eu vou conseguir pagar o boleto? E isso, todas essas preocupações que às vezes acabam o espírito preocupado. Claro que não preocupado com o boleto, mas eu estou dando exemplo. Mas no sentido de, será que eu vou conseguir vencer? Será que tudo que eu programei eu vou conseguir cumprir? É uma preocupação muito grande para o espírito quando ele vai reencarnar. E aí, gente, quando você mal superou o trauma da vida passada e já reencarnou de novo. Tem muitos bebês, muitos de nós aí fazem essa cara bem que tipo, Senhor, não era para ter voltado agora. Senhor, por que é que tu não me deixou lá mais um bocadinho? Eu não queria agora nessa época que tá, no jeito dessa política nesse Brasil. Não dava para ter demorado mais um tiquinho lá não, né? E aí eu encerro essa palestra com uma frase que é uma das minhas preferidas de Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, sempre, meus queridos, a reencarnação vai ser sempre a oportunidade de aprendizado. Se você está grávida, se você está pensando em engravidar, pense o quanto a espiritualidade vai preparar a vida dessa criança. O quanto nós, como pais, como parte da família, a gente tem que receber esse ente querido com muito carinho. A responsabilidade da família é muito grande quando o ente querido novo chega, porque a gente tem que apresentar o que há de melhor naquele mundo.
E quando eu falo apresentar o que há de melhor para aquele bebê, eu não estou falando do ponto de vista material, mas o que há de melhor para ele, sabe? Porque muitos de nós, a gente já vem trazendo pesos enormes nas costas de outras vidas. Muitos erros, muitas tarefas não cumpridas, alguns suicídios. E aí Deus, faz a gente vir para cá. E os pais, como a família, têm essa tarefa de mostrar que para essa criança, para esse bebê, para esse espírito, que sim, ele é bem-vindo, que ele vai ter todo o apoio necessário para ele cumprir. Aos pais e às mães, não se esqueçam, vossos filhos são emprestados. Deus lhes concede esse empréstimo para que vocês possam mostrar o que há de melhor na vida para esses seres. E eu digo a vocês, o melhor que existe nessa vida não é dinheiro. Se fosse por isso, eu conheço várias pessoas que são ricas e não são felizes. Mas o que há de melhor nessa vida é a oportunidade de a gente crescer com quem a gente ama. Isso é uma coisa que não tem dinheiro nenhum. Então, sempre, sempre, sempre lembre-se do trabalho que a espiritualidade teve para a gente vir aqui. Não desperdicem a reencarnação de vocês com coisas fúteis. O ódio não vai lhes trazer paz. O materialismo, o apego a este mundo aqui também não vai lhes trazer paz. Prova disso é que vocês estão aqui. As pessoas que vão à casa de Deus é porque elas percebem que o mundo lá fora não lhes dá a paz necessária. Então não desperdicem a esse trabalho todinho de Deus com uma encarnação cheia de vícios, cheia de pessimismo, de vontade de morrer. Já dissemos a vocês aqui várias vezes, e já comprovamos, a morte não existe. A Ceci e o Neto sabem muito bem disso. A morte não existe. Vários de vocês aqui também já tiveram a oportunidade de comprovar que a morte não existe. Então não desperdicem o tempo valioso. Este corpo, Pedro Bial diz que é a máquina mais perfeita que existe sobre a face da terra. Aproveitem, desfrutem o corpo físico de forma saudável. Dancem, brinquem, sorriem, agradeçam, vivam que a vida há de melhor. Esqueçam os ódios, as raivas, as angústias, os desesperos. Porque no final das contas, o que a gente leva para o lado de lá são só as coisas boas que a gente faz nesta vida. Muito obrigada e até a próxima.